Olá, seja muito bem-vindo ao Biocast UFMG, o podcast onde a ciência e a sensibilidade se encontram para explorar o mundo natural com novos olhos. Hoje, nosso voo passa por um dos cartões postais mais conhecidos de Belo Horizonte, a Lagoa da Pampulha. Mas o foco aqui não é o conjunto arquitetônico, e sim as aves que habitam a lagoa e o que elas revelam sobre a saúde ecológica de um ambiente urbano. A Lagoa da Pampulha foi criada na década de 1940 para conter enchentes e abastecer a cidade. Com o tempo, transformou-se em um ecossistema artificial, hoje marcado por intensos processos de assoreamento, eutrofização e contaminação por metais pesados. Os córregos Sarandi e Ressaca, principais fontes de água da lagoa, também são as maiores vias de entrada de esgoto e sedimentos. Apesar disso, a avifauna resiste. Já foram registradas mais de 130 espécies de aves na região. Muitas são migratórias, outras residentes, ocupando nichos ecológicos variados. Algumas atuam como dispersoras de sementes, outras controlam populações de insetos, e muitas funcionam como bioindicadores, refletindo diretamente a qualidade ambiental do local em que vivem. Entre elas, uma espécie se destaca, o colhereiro, Plataleia aiaia. Essa ave aquática de coloração rosada e bico largo é considerada vulnerável à extinção em Minas Gerais. Seu nicho ecológico são as áreas alagadas rasas, onde usa o bico sensível para capturar pequenos crustáceos e peixes. Na Lagoa da Pampulha, especificamente, o colhereiro foi registrado não apenas alimentando, mas também se reproduzindo, um evento raro no estado. Seus ninhos foram encontrados em pequenas ilhas de sedimentos, formadas pelo próprio processo de degradação ambiental, o que é um paradoxo ecológico. O impacto negativo do assoreamento acabou criando um microhabitat que favoreceu uma espécie ameaçada. Mas essa situação também revela um alerta. Mudanças no ambiente, principalmente em áreas urbanizadas, forçam alterações no comportamento das espécies, causando redefinições dos seus nichos e impactando toda a cadeia trófica. Além disso, os altos níveis de metais pesados e o acúmulo dessas substâncias nos organismos aquáticos geram bioacumulação e biomagnificação. Isso afeta desde o zooplâncton até as aves no topo da cadeia alimentar. A urbanização descontrolada ao redor da lagoa, associada ao crescimento populacional e à falta de vegetação ciliar, compromete recursos essenciais para as aves, como, por exemplo, o abrigo, o alimento e a tranquilidade. Isso reduz a densidade populacional das espécies ameaçadas e ameaça a sua permanência. Para entender melhor a importância dessas aves e da Lagoa da Pampulha como habitat urbano, conversamos agora com Marcos Rodrigues, especialista em avifauna e conservação. Vamos iniciar com algumas perguntas. A gente costuma pensar na Lagoa da Pampulha só como ponto turístico, mas do ponto de vista das aves, por que ela é tão importante? Bom, primeiro que tem água, tá? E todos os animais são atraídos por água. E a lagoa, como ela é grande, ela tem vários, vamos dizer, hábitats diferentes, desde água profunda até água muito rasa, brejos. E isso faz com que diferentes espécies ocupem diferentes nichos, tá? Então, a água profunda, você tem o mergulhão. Ele só corre lá, no meio da água, que ele mergulha para caçar peixe. E os colhereiros, né, são o oposto, eles estão ali no brejo, na água bem rasa, eles não são muito altos, então eles forrageiam enfiando o bico assim meio que no lodo e tipo um flamingo, né? Os flamingos também fazem isso. Alguns patos fazem isso. E você tem água corrente lá, que outras espécies fazem isso. Então, para as aves, é um ambiente bem diversificado do ponto de vista ecológico, né? De vários microhábitats, né? Ou hábitats diferentes, e isso atrai muitas espécies. Então, do ponto de vista biológico, acho que toda cidade deveria ter uma grande lagoa. Na verdade, Belo Horizonte deveria ter umas 3 pampulhas, umas 3 lá, uma em cada canto da cidade. A presença de aves é um sinal de recuperação do ambiente ou um alerta? Isso a gente não sabe, não temos muitos estudos sobre isso, mas a presença de aves. Tem aves que são quase que pragas, né? Você pegar a pomba asa branca,
ela tem a população dela dentro de Belo Horizonte altíssima. E outras espécies não, estão sendo prejudicadas. Por exemplo, no caso colhereiro, tem pouco habitat para ela, tá? Então, se você tivesse mais lagoas na cidade, você teria uma diversidade maior até. Agora, então, para algumas é um problema, para outras não. Então vai depender do nicho que essa espécie ocupa. O que mais ameaça as aves que vivem ali na lagoa hoje em dia? Eu acho que é a eutrofização, porque daí a eutrofização mata a lagoa. Quebra toda a cadeia alimentar. Então, daí elas vão voar para outros lugares. Eu não sei como é que está hoje esse problema lá, né? Mas isso é recorrente, né? Tem épocas mais eutrofizadas do que outras. E eu acho que esse é o principal problema. Deve ter outros, né? Mas Lembrando que a eutrofização é um processo de poluição de corpos d'água, como rios e lagos, causado pelo excesso de nutrientes, principalmente nitrogênio e fósforo, provenientes de atividades humanas, como esgoto doméstico e agrícola e fertilizantes. Você pode explicar de forma simples o que é bioacumulação e por que isso preocupa quando falamos da cadeia alimentar da lagoa? tá, então essa bioacumulação vai ser importante para as aves, mais as predadoras de top predadoras, né, do topo da cadeia, que elas estão acumulando toxinas e isso pode ser prejudicial a elas. Existem vários exemplos na literatura de aves que morrem intoxicadas, tá? Vários exemplos devido à bioacumulação. Então, mas isso não sei se alguém estudou isso aqui, mesmo no Brasil. Isso não conheço. Você sabe pouco ainda. É. Mesmo com tanta degradação, ainda dá para recuperar a Lagoa da Pampulha como habitat saudável para a avifauna? Então, para algumas aves é um habitat saudável, sem dúvida. Para outras, nem tanto, e claro, claro que se ela fosse menos poluída e tivesse outras lagoas próximas com outros hábitats semelhantes, então, mais uma vez, vai depender de cada espécie como que ela reage a certos tipos de intervenção. Por exemplo, como que ela reage à eutrofização, como que ela reage a toxinas, como que ela reage a outros predadores que podem aparecer ali, né? Por exemplo, ou presas até. Por exemplo, o acúmulo de lixo se pode estar atraindo presas ali, ratos, sei lá o quê. Como que vai ser essa dinâmica, né? Não sei. Valeu demais, Marcos, por esse panorama direto e importante. Que a gente aprenda a ouvir mais o canto das aves. Ele diz muito sobre como estamos cuidando da nossa cidade. Mas a Lagoa da Pampulha ainda tem potencial. Ações de desassoreamento, tratamento da água e educação ambiental estão em andamento. E atividades como birdwatching, a observação de aves, ajudam a valorizar e conservar essas espécies, criando conexões entre a população e a natureza urbana. Preservar a avifauna da Pampulha é manter uma rede ecológica funcional e garantir os serviços ecossistêmicos que ela oferece à cidade. Que o voo do colhereiro continue sendo um símbolo, não apenas de beleza, mas também de resistência. Esse foi o Biocast FMG. Se você gostou, compartilhe esse episódio e ajude a espalhar essa mensagem. Até o próximo voo!